E o Brasil deve contratar mais de 600 mil pessoas para vagas temporárias durante o terceiro trimestre. É o que aponta o levantamento da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com Marcos de Abreu, que é presidente da associação. Boa noite, Marcos. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Bom, há poucos dias aqui a gente falou do desemprego que recuou a menos de 10% desde 2016, uma boa notícia. Agora a gente vem com essa outra notícia que as vagas temporárias devem crescer 12% aí no terceiro trimestre. Isso já pode ser considerado um reaquecimento da economia pós-pandemia? Boa noite a todos. O trabalho temporário, ele caiu como uma luva na época da pandemia, porque as empresas ficaram com receios de contratar, porque não tinham certeza de que haveria demanda suficiente. Mas o trabalho temporário ele é muito rápido, ele é flexível e ele permite que os desempregados voltem rapidamente para o mercado do trabalho. E o que aconteceu é que, durante a pandemia, as empresas foram ganhando confiança e foram repondo seus quadros. Então, esse repositório de empregos efetivos fez com que o desemprego caísse e os temporários são convertidos em vagas efetivas. Agora a gente já está praticamente com os quadros restabelecidos e as contratações temporárias ocorrem quando existem eventos pontuais, como os tradicionais eventos do comércio, mas também a indústria aprendeu a usar o trabalho temporário como um instrumento gerencial que ajusta a demanda de mão de obra de acordo com a sazonalidade que ela está vivendo. Marcos, uma boa noite. Você falou justamente comércio, indústria. Eu queria saber dessa previsão de mais de 600 mil vagas temporárias. Quais são os setores que mais puxam essas vagas? Ainda também é o setor de serviço, mas você citou empresas, indústrias, né? Elas também vão contratar, elas também se destacam nessa perspectiva de vocês? Olha, nós estamos fazendo uma previsão cautelosa para o terceiro trimestre do ano de 2022, só que a indústria vai retomar à frente dos serviços, porque os serviços eles vieram desfalcados. Agora, em 2022, eles conseguiram ter mais velocidade na contratação. E agora, quem volta a ter o protagonismo é a indústria. E nas indústrias, nós temos alguns setores que vão se destacar, como é a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica e a indústria de óleo e gás. E na parte de serviço, ainda a gente continua com as contratações para serviços às pessoas físicas, que são as clínicas médicas, que são os restaurantes, as companhias aéreas, que prestam serviço direto para a pessoa física e não diretamente para a pessoa jurídica. Marcos, eu ia te perguntar, o que você citou agora há pouco, queria que você explicasse melhor para a gente por que contratações temporárias. Existe ainda um certo receio do mercado de saber como a economia vai se comportar aí nesse meio pós-pandemia, ou seria mesmo pela agilidade que esses contratos permitem? Olha, Renato, eu acho que a insegurança já foi vencida. Agora a gente vai nas intermitências decorrentes do mercado. Então, nós temos aí uma guerra, tivemos no primeiro semestre uma seca, estamos felizes com o que vai acontecer agora no terceiro trimestre com o agronegócio. Então, essas intermitências, as empresas aprenderam a usar esse instrumento gerencial para contratar mão de obra, porque o temporário ele não é demitido, ele é contratado, mas a lei dá um limite máximo de 180 dias para ele permanecer como temporário. Daí a empresa contratante ou efetiva o temporário ou rescinde o contrato. Então, ele tem se mostrado uma ferramenta moderna. Então, as empresas se acostumaram a usar o trabalho temporário
na pandemia e agora elas têm facilidade de contratar esses trabalhadores temporários, que, ressalto, tem todos os direitos trabalhistas de um trabalhador normal. Marcos, a associação tem alguma perspectiva de quanto dessas vagas podem se tornar, ou quantas dessas pessoas podem conseguir ser efetivados? Você, no começo da nossa conversa, falou, né, que os postos estão completos, então há um rearranjo de trazer um pouco mais vaga, mas isso, então, quer dizer que poucas pessoas serão, uma pouca porcentagem dessas pessoas serão contratadas em definitivos ou não? Gustavo, antes da pandemia, o nosso ticket médio, a média de efetivação de temporários era de 15%. Ou seja, cada 10 ou 15, 2 entravam efetivos. Mas com a pandemia, as empresas de início ficaram com medo e rescindiram contratos. Aí nosso percentual saiu de 15% para 22%. Agora que os quadros estão se restabelecendo, o nosso percentual de efetivação vai baixar um pouquinho, mas vai ser superior da pandemia. Nossa associação prevê que de 100 trabalhadores temporários, 20 se tornem efetivos. E mais importante, o trabalhador temporário pode ser efetivado no dia seguinte. Eu não preciso vencer o contrato temporário para tornar efetivo. Se a empresa contratante gostar daquele profissional, ela converte em efetivo imediatamente. De acordo com a legislação, quais os direitos desse trabalhador temporário? Existe alguma diferença, mesmo que seja mínima, em relação a um trabalhador que seja contratado aí para uma vaga fixa? Olha, nós separamos o efetivo do temporário. O efetivo é aquele profissional que já faz parte da empresa e tem um contrato de longa duração. O temporário, quando ele entra, ele vai trabalhar do lado de outro trabalhador efetivo. Então, a legislação prevê que ele deva ter os mesmos direitos do efetivo, exceto aqueles que dependem de prazo. Por exemplo, o seguro-desemprego, como ele entrou num contrato temporário, ele não tem direito de seguro-desemprego. Agora, se ele estava em seguro-desemprego, entrou no contrato temporário, ao voltar para o desemprego, ele continua recebendo o seguro. E a remuneração também do trabalhador temporário, ela não pode ser muito diferente da do trabalhador efetivo, ela tem que ser equivalente, porque é um quadro de pessoal adicional que chega para ajudar o trabalhador efetivo e sai quando termina a demanda. E muitos deles acabam permanecendo na empresa como efetivos. Marcos, existe atualmente um perfil de quem é o funcionário que aceita ou que é contratado de maneira temporária? Normalmente, acho que passa na cabeça das pessoas a imagem de que é aquele primeiro funcionário, aquele primeiro emprego. Mas, durante a pandemia, a gente teve muitos profissionais experientes que perderam emprego. E uma das maneiras de voltar ao mercado poderia ser justamente com as vagas temporárias. Exatamente, Gustavo. A questão é que a empresa que contrata o temporário contrata sem medo. O trabalhador que aceita o contrato temporário é um desempregado. Então, é uma facilidade muito grande para o desempregado voltar ao mercado de trabalho e apresentar suas qualificações para a empresa que contratou os temporários. Dessa forma, é muito mais fácil ele se transformar em efetivo do que ele participar de um processo seletivo cheio de entrevista, testes e avaliações. Então, a empresa que contrata um temporário, ela contrata segura, porque ela já viu ele desempenhando ao lado de outro trabalhador efetivo. Então, é muito mais fácil voltar para o mercado de trabalho através de uma vaga temporária do que efetiva. A tradicional vaga temporária sempre foi daquelas pessoas que entram para ajudar outros trabalhadores que já estão na vaga efetiva. Mas o que aconteceu com a pandemia é de que muitos processos, muitos produtos, muitos serviços tiveram que ser realizados num curto espaço de tempo. Então, aumentou a qualificação dessas pessoas que estavam disponíveis no mercado de trabalho. Agora, parece óbvio, né, que
é mais fácil entrar no primeiro emprego como temporário do que como efetivo. Tá certo. Marcos de Abreu, presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, que veio trazer uma boa notícia para a gente aqui hoje. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima noite para você. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário agradece a emissora de vocês por dar atenção a esse regime jurídico de contratação. Obrigado. Obrigado, Marcos.